por favor. Livro de Provérbios 31. É um livro que tem 31 versículos, né? Provérbios 31 e tem 31 versículos. Mas nós vamos ler apenas 3 versículos. E você pode lê-lo em sua casa todos os versículos, mas no versículo 15, 16 e 17 nós vamos ler agora, tá bom? Então pegue sua Bíblia, por gentileza. Meu Deus, dê a direção à tua palavra, fale conosco. Não fale apenas o que nós queremos ouvir, mas fale também o que precisamos ouvir. E eu sei que, além do que eu vou falar, o Senhor também irá falar ao íntimo de cada uma dessas pessoas. E ao término dessa palavra, todos sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder. Então, eu peço que o Senhor nos dê a luz, a direção e o entendimento em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, vamos ler. No versículo 15, Provérbios 31, 15, diz assim: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma herdade, uma herança, um terreno, e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. É interessante lembrar o que o irmão Samuel falava sobre terminar hoje um propósito, uma campanha do livro de Provérbios. E isso é interessante, porque se está hoje terminando, finalizando, depois também eu gostaria que você pudesse tomar a leitura no livro de Lucas, conclui o que nós estamos falando aqui, que ele diz assim, olha, qual de vós se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão irão rir, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28 e 29, foi o que eu li aqui. Então, hoje está terminando o Provérbios. E muitas pessoas têm uma atitude semelhante também com Deus. Como, pastor? Você começa e não termina uma obra. Você inicia uma campanha, você tem que dar continuidade. Ele fala aqui que irão rir dele, porque são muitas pessoas que se sentem assim até quando ela se afasta, porque elas não tiveram condições e força de continuar naquela fé. Mas se tratando dessa prosperidade que nós falávamos aqui, se tratando desse terreno, ele adquiriu e não teve condições de terminar. Por quê? Porque lhe faltou dinheiro, porque lhe faltou condições. E hoje em dia o que mais tem atingido a humanidade, veja aí após a pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, pessoas que tiram a própria vida porque ao perder o emprego, a não ter mais o dinheiro, perde a dignidade. Então, nesse livro de Provérbios, é importante nós frisarmos sobre isso, que ainda de noite se levanta. Veja que quando a pessoa trabalha, ela está desempregada, o trabalho que ele encontrar, se é à noite, se é de manhã, ela vai trabalhar, porque ela quer levar o alimento, o mantimento para sua casa. O interesse dela, observe, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Quando nós falamos de trabalho, você acredita que o trabalho é uma bênção ou uma maldição? Todos nós sabemos que o trabalho é uma bênção, mas quando Eva, ela cometeu o erro através da serpente, o que Deus fez? Do suor do teu rosto comerá o teu pão, e não era assim. Então o trabalho naquela ocasião foi considerado uma maldição, uma das maldições. E o homem, ele se esforça. Veja que tem pessoas que trabalham e tem dificuldade com esse pão. Não sai da dívida, o nome fica sujo, ela não consegue, porque quando ela está conseguindo sair de uma situação difícil, surge outra, e ela vive assim. Então, quando o Senhor Jesus fala que ele tem que olhar e ver se ele vai concluir, ele tem que observar e ver se aquele trabalho, aquela obra, terreno que ele adquiriu, ele vai começar a obra, ele vai terminar, olhando a condição dele. Então, nós temos que ir até onde o nosso braço alcança. Então, isso depende muito da nossa fé. Quando nós estamos aqui firme com Deus, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos com a nossa fé em alta, nós temos que fazer também essa análise. Então,
precisamos ter essa condição, diante da nossa fé, de agir. Olha, eu não vou aceitar parar, eu não vou aceitar, eu vou colocar dentro de mim um sonho e eu vou realizar, eu não vou aceitar começar e parar pela metade. Passamos nas avenidas, nas ruas, nós encontramos aqueles monte de casa mal acabada. Às vezes não é porque a pessoa não quis, ela não teve condições, mas você não pode aceitar, se deparar com uma situação dessa e aceitar, se conformar. Você tem fé para isso. Deus está te dando essas condições. Então você vai trabalhar, que seja à noite, que seja de manhã, que seja durante o dia, mas eu vou terminar essa obra. Essa obra na minha vida que Deus começou, ela vai ser concluída. Então eu estou assimilando ela a uma vida financeira e uma vida espiritual. Não sei se você está conseguindo compreender. Porque eu começo também com Deus um propósito como esse de Provérbios, eu tenho que terminar. Eu vou acabar, Deus vai falar comigo, eu vou finalizar, eu vou fazer um jejum de quantas horas, eu vou fazer um propósito de campanha de quantos dias, eu vou determinar que no meu primeiro emprego, eu vou fazer um voto aqui com Deus, eu estou participando desse culto online, e eu vou, se o Senhor abrir as portas, eu vou buscar o Senhor lá na igreja, eu vou fazer a minha oferta. Você tem que cumprir o seu propósito, você tem que começar e terminar. Deus quer isso para todos nós. Nós temos que ter o início, o meio e o fim. Então, uma vida com Deus requer também essa mesma condição. Vamos ler novamente, para a gente manter fresca a nossa memória. Ainda de noite, no versículo 15 de Provérbios 31, 15. Se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade, uma herança, uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. É isso, pessoal. Os nossos braços têm que estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Nós temos que caminhar nessa fé. De repente você está com um pensamento aí agora de nada para mim tem dado certo, o meu braço, tudo que eu faço dá errado. Você de repente está olhando para trás e vendo que o seu passado tá ruim, foi arruinado, e você hoje, olhando para o seu passado, observe o exemplo do nosso corpo. Eu não consigo olhar para trás sem virar o meu corpo, porque eu sou projetado a olhar para onde eu vou. Então, se você ficar olhando para o que você perdeu, você vai para trás. Não fica olhando para o seu passado, mas eu comecei a obra, eu não terminei, o que eu vou fazer? Você vai recomeçar. Você não pode desistir. Ah, mas eu tá vindo um pensamento que eu tenho que tirar a minha vida, está vindo um pensamento de que eu tenho que abandonar a minha casa. Esse pensamento está vindo porque ele sabe que se você resistir a ele, ele vai fugir e você vai dar um grande testemunho. Olha para o seu problema como um grande testemunho que você vai dar amanhã. Mas para isso você tem que terminar. Terminar o quê? Você tem que fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Amém? Então, você tem que levantar sua cabeça, você tem que olhar para frente, e sempre na nossa frente tem uma saída. Pode ter certeza. Só de você parar, pessoal, e olhar para o céu, você imaginar o tamanho desse Deus que nós servimos, você tem a certeza de que Ele está contigo aí. Ele não desamparou você. E olha, onde você estiver, se ali tiver um céu, tem um Deus. Então Deus vai estar te abençoando. Então você não pode desistir, não se entregue. Ah, mas eu não terminei ontem, hoje também eu não terminei, mas amanhã você vai terminar. Porque Deus vai te dar condição para isso. Amém? Então levante sua cabeça. Nós estamos aqui, Alphaville. Você de repente mora aqui próximo, você tem dificuldade de chegar até aqui, mas a porta está aberta para você entrar. Deus está com braços abertos para te receber. Então, você pode chegar aqui, você vai ser bem recebido. E olha, você não vai sair da mesma forma que você entrar, de maneira nenhuma. Você vai ser abençoado e você vai começar a terminar tudo que você começou. E se você, até hoje, está pensando que não, eu já tentei várias vezes, você pode tentar 1 milhão de vezes, mas 1.000.001 agora, a próxima tentativa que você vai fazer não vai ser uma tentativa. Você vai conseguir terminar, como estamos terminando aqui a campanha do livro de Provérbios. Amém?